Quando tiver ok, eu te falo. Pode. Nós vamos apresentar alguma coisa no slide? Vai. Uhum. De preferência, porque como eu vou carregar a... Pode até perguntar assim no meio, mas o interessante, de repente, é perguntar no final, não sei. Estamos ao vivo, tá? E aí eu peço assim, desculpa se por acaso eu não entender, de repente, o Wellington e Vitória, vocês fiquem atentos, porque às vezes eu posso não entender o que pergunta, para vocês poderem intermediar, tá bom? Maravilha. Vou começar. A princípio, eu vou começar fazendo esclarecimento, porque o Hebraicando ficou esse tempo todo paradão, né? O projeto Hebraicando é um projeto de extensão da nossa universidade. Nós começamos as atividades ano passado, temos assim, a alegria de contar com a Vitória, com o Wellington Kleber, também do caminhando com a gente, participando com a gente. E a gente ficou assim meio desorientado com essa questão da pandemia, porque embora a gente tivesse até como base do nosso projeto, a gente tivesse a possibilidade, a instrumentalização online, né? É muito diferente você dizer que você tem o acesso da universidade e, de repente, você não tem o acesso da universidade para algumas coisas, porque o computador falhou, qualquer coisa, a gente não tem isso, e a gente ficou um bocado, assim, desnorteado, porque a gente tinha um calendário de atividades e, de repente, a gente se viu, assim, perdido. Então, a gente marca com esse evento a nossa volta ao circuito aí da UERJ. A gente pretende fazer algumas atividades atividades aí pela frente, e a gente agradece, assim, demais vocês estarem aqui participando aqui desse evento, e a gente também quer agradecer, né, porque esse momento está sendo uma loucura, e eu sinceramente, assim, agradeço e dou os parabéns para as meninas que assumiram aí a direção, a Janaína e a Naira, que estão se desdobrando, tentando desvendar os mistérios da pandemia que nos atingiu e que, agora, nesse momento que a gente volta às aulas, é uma soma de perguntas, de incertezas, os professores apavorados, enfim, mas a gente vai se acertando assim, eu dou os parabéns para elas, porque elas têm estado aí à frente, tentando se manter presente, e, enfim, isso é muito bom. E agradeço, assim, sempre a minha coordenadora do LECO, a Elisa Figueira, que é uma pessoa, assim, muito presente, muito solícita e sempre ajudando a gente, e agradeço, assim, imensamente aí aos meus dois braços direitos, eu digo os meus corações, que é a Vitória e o Wellington, que têm sido, assim, bravos, assim, brigando comigo para eu não ter medo, para fazer as coisas e auxiliando aí na caminhada. E os meus parceiros de caminhada sempre, o Kleber, agradeço imensamente o Kleber, assim, todo apoio, todo companheiro, sinto, assim, muita falta das conversas que a gente tem, mas, enfim, que esse período todo seja também de grande aprendizado. Eu vou iniciar com a apresentação, e, a princípio, assim, o que der para a gente, de repente, jogar no bate-papo, de perguntas, ou a gente colocar no final, pode ser interessante, mas eu não me oponho exatamente que se interrompa no meio para se perguntar. Só que a gente, o inconveniente disso é a gente, de repente, perder um pouquinho o fio da meada, de repente, saindo um pouco para outras discussões. Mas vai ter o espaço aberto aí para perguntas e, enfim. Eu vou abrir as apresentações, a apresentação, e
carregar uma apresentação. Não era isso que era para fazer. Eu tenho que compartilhar. Aí o nervoso. Eu tenho que compartilhar a tela, né? Estou fazendo besteira. Isso, compartilhar a sua tela. Me perdoe. Agora me deu vou compartilhar minha tela e a gente vai começar aqui no trabalho. Vamos lá. Apresentação dos slides no início. Ok. Então, a gente vai falar... a gente está no ciclo sobre o Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o Ano Novo Judaico, né? Exatamente hoje a gente vai falar sobre uma parte dessas celebrações, mas a gente vai precisar dar uma introdução para a gente entender como essa parte que a gente chama de Silirot se encaixa, o que significa isso daí. Rosh Hashanah, ele acontece esse ano, no dia 18 de setembro. Ele corresponde esse dia 18 de setembro, ele corresponde ao primeiro mês do ciclo anual judaico, que é o mês, na verdade, de Tishrei. O calendário judaico é diferente do que nós usamos, que é o calendário gregoriano. Vocês sabem até disso, né? A gente também tem, assim, uma familiaridade, porque há festas que nós celebramos que não se repetem anualmente. As festas judaicas, elas não caem, todo ano é uma data diferente. A gente está mais ou menos acostumado com essa ideia, né? Vamos lá, como? Por exemplo, com a ideia do carnaval, mesmo que não é uma festa religiosa, ou com a Páscoa cristã. Qual o cálculo, só para a gente poder entender essa equivalência, né? Na verdade, o que ocorre com a Páscoa cristã é que se toma por ponto de partida exatamente a virada da estação, dia 21 de março, que é a virada para o outono. Então, muda a estação outono. Aí, o que acontece nisso daí? Acontece o seguinte, que a gente tem, para a gente calcular a Páscoa cristã, a gente tem que pensar a primeira lua cheia depois da entrada da nova estação. Vamos lá. Aqui em março, a gente viu que a lua cheia, ela acontece no dia 9 de março, ou seja, antes. Então, eu vou ter que procurar onde é que está a próxima lua cheia. A próxima lua cheia está em 7 de abril. Então, 7 de abril, eu vou achar a lua nova. A lua cheia, perdão, não é a lua nova, não. É a lua cheia. E aí eu vou contar o primeiro domingo depois da lua cheia. O primeiro domingo de lua cheia é o dia 12 de abril. Vamos lá. Achamos a Páscoa cristã. 7 dias antes é o domingo de Ramos. A gente conta o período de Quaresma. A gente conta 40 dias, ó. Isso tudo daqui dá 40 dias exatos até o dia 25, que é quando a gente tem a terça-feira de carnaval. A gente percebe com isso que não é assim tão fora do comum para a gente perceber essa mudança de datas, né? Aliás, principalmente algumas datas religiosas, né? Corpus Christi, por exemplo, também a gente tem, não vai pelo calendário comum, a gente acaba seguindo essas contagens, enfim. O que acontece? Vale ainda dizer que o calendário judaico, exatamente, você vai dizer assim, puxa, mas como é que eu calculo, então, no calendário judaico? A gente calcula no calendário judaico, a Páscoa judaica, ela acontece no dia 14 de Nissan, do mês de Nissan, que é esse mês que está aí nessa época de outono, tá? Ele é
fixo no mês de Nissan, só que aí ele não corresponde ao calendário gregoriano, né? Então, é o calendário que a gente usa, né? É o calendário gregoriano. O que acontece com o calendário gregoriano? Ele, na verdade, é claro que ele representa a supremacia do cristianismo. Ele foi fixado, e é importante que tenha um calendário fixo, porque se cada cultura, se cada povo resolve usar um calendário próprio, a gente não se encontra nas datas, né? Eu vou marcar uma data num calendário, você vai marcar noutra, a gente não vai se encontrar. Então, o calendário gregoriano ele foi fixado em 1582, claro, pelo Papa Gregório XIII. E ele tem como ponto de partida exatamente Jesus Cristo, né? Então, ele é baseado aí tem como referência Jesus Cristo. Ele tem uma importância assim, enorme, ele não é o calendário perfeito, não há exatamente um calendário perfeito, e aí a gente é o que a gente usa e o que a gente vai tentar equivaler com os outros. Só para a gente ter uma ideia, assim, que não é só o judaísmo que trabalha com calendário, que a gente tem que fazer essa dança com o calendário gregoriano, a gente ainda pode perceber atualmente, né, que funciona junto, né, o calendário juliano, que é antecessor ao gregoriano, ele é usado pela Igreja Católica Ortodoxa. Ele tem uma diferença de dias com relação ao calendário gregoriano, embora ele também tenha 12 meses, né? Outra curiosidade, assim, pra gente, já que a gente está falando de calendário, é o calendário chinês que todo mundo, de uma certa forma, conhece, né? Esse ano a gente está no ano do rato, 2020 é o ano do rato. O calendário chinês, ele é o calendário que tem o registro mais antigo até que o calendário judaico. O seu registro é de 2500 a.C. E por esse calendário, a gente estaria no ano 4718. Vamos lá. Tem o calendário islâmico. Por que eu coloquei o calendário islâmico aí? Porque a gente sempre faz a comparação judaísmo, islamismo. Bem, o calendário islâmico ele é muito mais recente. Ele parte da fuga de Maomé, de Medina Meca, então, que é chamada da Hégira, essa fuga, e ele, na verdade, isso ocorreu em 612, parece que é um calendário mais recente, né? Agora, o calendário judaico, ele não é tão antigo assim em termos de registro como o calendário chinês, mas o calendário judaico, esse ano a gente está entrando no ano 5.781. Lembra o que a gente falou? O calendário chinês, ele está entrando esse ano no ano 4.718. O judaico, 5.781. Ou seja, né, apesar de não ser o mais antigo, o primeiro registro que a gente tem do calendário judaico é de 1400 a.C. Ele é o calendário que remonta a uma data mais antiga, né? Ele é contado nesse sentido. O calendário judaico ele é lunisolar. O que significa isso? Significa dizer... Espera que eu estou aqui com... O calendário judaico é lunisolar. Ele também, todos esses calendários, eles trabalham com 12 meses. Significa dizer que os meses, eles se baseiam na Lua. Mas o ano, ele tem uma ideia, ele tem que se basear no Sol. Ou seja, é preciso que haja um encontro desses dias, porque os meses judaicos, eles pegam entre 29... Não. Eles pegam entre 29 e 30 dias.
Então, dá, ao final das contas, um número de 354 dias e meio. Veja só, começa a desencontrar do calendário solar. Então, é preciso que, de tempos em tempos, tenha um mês a mais, que é o mês de Adar. Mas não é assim tão simples como a gente fala no gregoriano. Ah, bota um mês de 4 em 4 anos, um dia a mais de 4 em 4 anos. É um pouco mais complicado essa soma que acaba equivalendo, né? E aí não é tão simples assim a gente poder, de tempos em tempos, que não segue exatamente, são ciclo de 19 anos, que alguns desses anos se acrescenta mais um mês, enfim. Né? Bem, aqui eu coloquei, foi um quadro para a gente perceber a equivalência do calendário judaico com o calendário gregoriano. Né? Vocês veem aqui 29 e 30 dias, sendo que esses 2 meses tem, às vezes, 29 ou 30 dias, dependendo do ano, e aí a gente vê que eles, mais ou menos, eles marcam entre um mês e outro. É por isso que vamos lá procurar Tishrei. Tishrei aqui é dito como o primeiro mês do ano judaico. Ele vai ocorrer sempre entre setembro e outubro. Às vezes mais no meio de setembro, às vezes um pouco mais no início, às vezes um pouco mais no final, às vezes em outubro. Então, esse deslocamento ocorre por causa dessa não equivalência dos dias, como a gente vê aí. A gente tem os meses de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat e Adar, que é esse o mês que acaba se duplicando na situação da equivalência, né? Na tentativa de equivaler. Vamos lá. O que ocorre, na verdade? Vocês viram que no quadro que eu botei ainda há pouco, eu não comecei, vou voltar. O quadro que eu mostrei ainda há pouco, vocês vejam que eu não coloquei o primeiro mês como Tishrei. Tão pouco eu botei equivalendo a janeiro, fevereiro. Primeiro mês aqui eu botei como Nissan, marcando março, abril. Tishrei está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 7º mês aqui nessa relação de meses. Puxa, por que isso acontece? Isso acontece porque na Torá, o primeiro mês do ano apontado não é, de fato, Tishrei. O primeiro mês apontado é Nissan. Vou lá voltar, porque aí eu quero que vocês pensem comigo. Nissan, ele marca março e abril. Vamos pensar numa festa que ocorre dançando entre esses 2 meses. Se o microfone fosse aberto, vocês iriam logo responder. A festa que ocorre nesse período é a Páscoa, né? É a Páscoa. A Páscoa, na verdade, é a festa mais importante, daí também ser o primeiro mês nessa ocasião. Ela ocorre no 15º dia do mês de Nissan, tá? E ela é a festa mais importante, gente, porque a Páscoa judaica, ela tem uma importância histórica e fundamental para o povo judeu. Ela marca a libertação do povo do Egito, mas ela também marca a formação da identidade, marca como nação. Veja só, a gente tem Abraão. Abraão, a identificação como povo. É um povo que está sendo separado. Mas com Moisés, você tem uma estruturação diferente. Após eles saírem do Egito, o Êxodo, ele marca algumas coisas importantes, que é exatamente
quando eles adquirem, eles definem as leis, eles se definem como povo, definem exatamente um sistema de governo. Então, politicamente é uma situação bem diferente. E isso é que torna a Páscoa um evento assim máximo. Aliás, se a gente pensar bem, para o cristianismo, a Páscoa também é o evento máximo do cristianismo. Agora, veja só, uma pesquisa que foi feita apontou assim, uma coisa assim, muito interessante, né? É que apesar da Páscoa ser a comemoração mais importante do judaísmo, ela exatamente não é entendida pelos judeus como a festividade mais importante. Preste atenção. Eu não estou dizendo que o judeu não considera a Páscoa como mais importante. Eu estou dizendo como celebração. Por exemplo, as pessoas adoram celebrar o Natal. O cristão adora celebrar o Natal. A Páscoa, nem tanto. Agora, por exemplo, o Natal se tornou assim aquela festa universal, aquela festa de confraternização. Todo mundo, nas empresas, nas escolas, todo mundo espera o Natal. É o amigo oculto, é o presente, as crianças pedindo presente para Papai Noel. Então, entende isso que eu estou falando? Eu não estou falando que há um desprezo da festa. Eu estou dizendo que há, na verdade, uma atenção maior entre judeus. A festa assim, de maior inspiração é o Yom Kippur. Sim, dá para você entender. Entre os mais velhos, 53% entendem como a mais importante o Yom Kippur. Entre os mais novos, você vê que 37% preferem o Yom Kippur. Por quê? Porque o Yom Kippur, eu sempre brinquei assim, né? Porque eu digo assim, o judeu diz que é ateu, que não crê, mas o Yom Kippur ele vai celebrar, ele vai fazer jejum, ele vai fazer o feriado, ele de alguma forma vai ter uma devoção, uma atenção maior. Então, preste atenção, isso é assim, muito interessante. Agora, preste atenção com relação aos mais velhos e aos mais novos, porque os mais velhos têm uma atenção maior no Yom Kippur. Os mais novos, o que a gente vê crescentemente, é uma atenção maior a uma festa que acontece no final do ano, que é Hanukkah, que é a festa da dedicação, a reinauguração do templo. É uma celebração de 8 dias, que geralmente ocorre no final do ano. Talvez isso ocorra um pouco pela assimilação. Por quê? Porque como final de ano é tempo de festas, de Natal, de confraternização, acabe o jovem dando mais atenção à festa de Hanukkah, né? Agora, veja só, a gente está tratando essas palestras como um ciclo, mas a gente vê que Rosh Hashanah, ele não tem exatamente também aquele glamour como você vê no Yom Kippur, né? Aqui você vê um pouco mais entre os jovens, um peso mais parecido entre determinadas festas. Isso é só interessante para a gente também avaliar, porque também entre cristãos a gente poderia também avaliar também o peso que as pessoas acabam dando às festas. É só para a gente também entender um pouquinho desse momento, porque, na verdade, a grande atenção para o Rosh Hashanah, ele acaba decaindo exatamente no Yom Kippur, tá? Isso é interessante só para a gente lembrar, né? Depois, se alguém quiser, eu dou o site de onde eu tirei esse quadro. Aqui você está vendo uma imagem de Israel, não nos dias atuais, porque Israel está passando um momento bem difícil. Agora eles voltaram a fazer isolamento, porque os casos de Covid voltaram a crescer lá. Mas isso, em tempos normais,
Isso daqui é a celebração de Slichot. Não é nem de propriamente do dia de Rosh Hashanah, nem Yom Kippur. Olha só a multidão que se junta no Muro das Lamentações, tá? Vai lá. Rosh Hashanah. Eu não botei em hebraico porque, de repente, poucos aproveitariam exatamente. Rosh significa cabeça. Eu brinco muito com os meus alunos, né? Que eu brinco assim, ó, Rosh, você como se você estivesse atarracando, né? A cabeça. Rosh, Rosh, Rosh. Rosh é a palavra para cabeça. É aquela palavrinha que lá no Gênesis vai aparecer com Bereshit, Bereshit, em princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra. É essa palavra que aparece lá. Então, é cabeça. A gente tem o artigo a e o substantivo ano. Rosh Hashanah, cabeça do ano. Agora, você vai dizer assim, e onde está essa festa na Bíblia? Pois é, não está. Não tem exatamente, a gente não tem uma menção a Rosh Hashanah exatamente como está aí e a festa como se tem hoje, tá? Em Ezequiel 40, verso 1, a gente tem no ano 25 de nosso cativeiro, no princípio do ano. Esse princípio do ano é exatamente o Rosh Hashanah. No 10º dia do mês, 10º dia do mês do princípio do ano, que ele se refere aqui, ele está se referindo, na verdade, à festa de Yom Kippur, tá? O dia do perdão. Quer dizer, não está nem exatamente falando de Rosh Hashanah como uma festa, uma celebração. Você vai dizer assim, puxa vida, então Rosh Hashanah não tem na Bíblia? Tá. O que a gente tem, que a gente faz uma associação, é Yom Truah, tá? Yom Truah. Truah significa grito, brado. Ele tem referência ao toque do shofar, que é esse chifre que é soprado. Ah, vocês conhecem o chifre do berrante, né? Tá? O chifre aqui que é soprado, e nessa época do ano ele é soprado todo dia, se ouve o som do shofar. Você já, por exemplo, vamos tentar fazer assim uma equiparação só para a gente tentar entender. Sim, a questão do toque da trombeta tem uma ideia de chegada do rei, ou de chamar as pessoas para o evento. O que acontece quando o sino toca? O sino toca para chamar as pessoas, né, para virem para a celebração, ou para... Enfim, é essa a ideia das trombetas, né? Aqui tem algumas referências, e eu trouxe somente 2 referências aqui para a gente, daquelas que estão ali, mas só para a gente ter uma ideia sobre como aparece isso. Não aparece como Rosh Hashanah, aparece como o dia das trombetas, ou o soar das trombetas. Em Levítico 23, no verso 24, mais exatamente, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, no 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós descanso solene e memorial, com sonido de trombetas. Olha só, haverá no 1º dia do mês, ou seja, no 7º dia, no 7º mês, não é chamada do 1º. No 1º dia do mês, haverá para vós descanso. Ou seja, esse 7º mês, ele era visto como algo importante. O 1º dia haveria, então, o descanso, e haveria, então, o soar das trombetas. Número 29, nós vamos ver, versículo 1, nós vamos ver algo semelhante. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido de trombetas. Ou seja, é essa a referência que a gente tem com relação a Rosh Hashanah. A gente não tem exatamente a palavra, a ideia é esse dia do toque das trombetas, né? Então, é conhecido como Yom Truah,
o Zikaron, que é lembrança desse toque, do grito, né? do shofar, ok? Mas aí você vai dizer assim, onde é que estão essas slihot aí nessa história, tá? Eu já vi exatamente que não tem o Rosh Hashanah, mas tem a ideia do descanso, de separar essa época. Já entendi que exatamente o Tishrei não é exatamente o primeiro dia, né? Enfim, tem algumas coisas aqui que a gente também não pode deixar de falar, porque com relação ao próprio Tishrei, bem, deixa que eu vou falar isso mais adiante, não vou falar isso agora, não. Bem, o que ocorre aqui? Com relação a esse Slihot, a gente vai se preocupar, porque, na verdade, ele faz parte das celebrações de Rosh Hashanah. Primeiro, a gente tem a Slihot, é um primeiro período de Slihot. Depois, a gente tem o Rosh Hashanah propriamente dito, a comemoração do Rosh Hashanah. E, por último, a gente vai ter o Yom Kippur, que ele fecha essas celebrações, ele fecha, culminando com um grande esplendor, né? É o dia quando Deus abre o livro da vida e vai ver se nós somos dignos de ter os nossos nomes ali renovados. Já dá para entender que se o ápice desses momentos é o Yom Kippur, que existe uma gradação nesse sentido. Ou seja, deve haver uma preparação para eu chegar a esse momento. E é, de fato, o que acontece, tá? Vamos lá. Vamos especificamente entender o que são as Slihot. Slihot, na verdade, é uma palavra plural, tá? Feminina plural. É da palavra, na verdade, Slihá. Slihá significa desculpa, né? Perdão. Slihá. Slihot são perdões, desculpas. A gente, em português, a gente costuma dizer, vai lá, pede desculpas ao amiguinho. Em hebraico, quando você usa a palavra no plural, slihot, você está se referindo a essa festividade. Não é festividade, né? É esse cerimonial. Eu não vou dizer festividade, porque festividade você pensa em alegria e tudo mais, e exatamente a época de Slihot não é uma época de alegria, é uma época de grande reflexão, enfim. A raiz dessa palavra é salar, que vem da ideia de perdoar, de desculpar, de absolver, tá? E com os substantivos, salar, que na verdade não tem uma forma feminina, só masculina, e salhan, o salhanit, que seria uma forma feminina, de dizer o clemente, aquele que é indulgente, enfim, tá? Vamos lá. E qual o motivo dessa festa? Para eu parar um pouquinho de falar, eu vou pedir para a Vitória e o Wellington me ajudar, porque eu estou cansada de falar. Então, eu queria que vocês explicassem para a gente exatamente qual o motivo, de onde se tira essa ideia de Slihot, de perdões, desculpas. Que história é essa? Entra aí e me explica. Então, na Bíblia, a gente pode relembrar um pouquinho de Moisés com o povo de Israel e a história do bezerro de ouro, né? Um relato que a gente tem em Êxodo, a partir do capítulo 32, que faz a gente entender melhor essa ideia de perdão e reconciliação das Slihot. E Moisés está lá no monte, recebendo as tábuas de pedra com os mandamentos escritos pelo próprio Deus, quando o povo começa a achar que ele está demorando demais. E aí fala com Arão, olha, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés, ele está demorando muito, vamos fazer um Deus para ir adiante da gente. E aí Arão dá a solução. Então, me dá os brincos que vocês têm aí, os pingentes, a gente vai derreter e sai o famoso bezerro de ouro. E aí o povo começa, esse é o nosso Deus, que tirou a gente do Egito, e marcam um culto, né? Começam a oferecer sacrifícios, comem, bebem, começam a se divertir.
E Moisés, lá em cima, no monte, Deus fala com ele, olha, o povo pecou, se desviou de tudo que eu falei, tá me rejeitando, fez bezerro, é teimoso e vou destruir todo mundo. E aí Moisés já começa com a intercessão dele, fala, Deus, não faz isso, o que os egípcios vão falar? Vai falar, aquele Deus que tirou a gente lá do Egito, vai matar eles todos no caminho, pelos montes, vão zombar da gente. Lembra da promessa que o Senhor fez, que essa nação seria grande, como as estrelas do céu. E aí Deus já começa, né, se acalmar um pouquinho, ouvir Moisés e não querer destruir o povo. Ele só vai amenizar a sentença mais para frente. E aí Moisés desce, né, com Josué, que era auxiliador dele, e Josué inocente fala, tô ouvindo um barulho lá no arraial, isso é barulho de guerra? E aí Moisés fala, não, isso aí tá me parecendo música. Quando chega no pé do monte, tá lá a festa, todo mundo adorando o bezerro, né, todo mundo comendo, bebendo. Gente, o que é isso? E uma cena bem famosa que a gente tem, ele quebra as tábuas que o próprio Deus escreveu, né? Moisés, o homem mais manso, que a Bíblia fala mais adiante, quebra as tábuas que o próprio Deus tinha feito. E aí ele fala com o povo, como que eles fizeram isso, reclama com Arão, mas ainda assim ele quer interceder pelo povo, ele chama o povo ao arrependimento, né? Os levitas vêm com ele, e ele fala, olha, o pecado foi grande, foi intenso, mas eu vou subir de novo e pedir para que Deus perdoe vocês. E aí Moisés sobe de novo para pedir propiciação pelo pecado do povo e fala, Deus, sei que o povo pecou, errou, mas perdoa o povo, se não risca meu nome também do livro da vida, né? Ele se faz povo ali com os pecadores, tipo, ou perdoa eles ou também me tira disso. É bem interessante essa ligação direta que ele faz, mesmo com o povo estando errado, né? Essa súplica. E Deus manda Moisés descer, de fato não destrói o povo, ali a súplica é ouvida, tem uma consequência amenizada, né? Eles têm uma doença depois, mas não são mortos. E Moisés segue falando com Deus nesse contato sempre de argumentação, de súplica na tenda. Deus fala que não quer ir com o povo, seguir a caminhada deles, fala, olha, eu não vou com esse povo porque eles são teimosos, são insubmissos, e se eu for ficar com eles um pouco, eu vou acabar destruindo esse povo, então vou mandar só um anjo. E Moisés fala, não, Deus, mas o que o povo vai falar? Como é que a gente vai ser diferente dos outros povos se o Senhor não for com a gente, né? Mostrar que tem um referencial aí que a gente é um povo diferente, que é um povo escolhido. E aí a gente já entra nessa ideia de reconciliação, né? Mostrando os atributos de Deus, que a Isabel deve comentar mais para frente, de um Deus compassivo, misericordioso. E Deus dá atenção a esse pedido de reconciliação de Moisés, tanto que aconselha ele a pegar novas placas de pedra para Deus reescrever os mandamentos. E aí ele levanta cedo, vai ao Sinai, leva as placas, e Deus desce em forma de nuvem. Eu vou até ler o que ele fala, que é bem bonita a passagem, diz, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Se encontrei graça diante dos teus olhos, te rogo que caminhe conosco, mesmo sendo um povo teimoso, perdoa nossa maldade e pecado e faz de nós a tua herança. E aí Deus, né, atende essas súplicas novamente, fala que vai fazer maravilhas que nunca foram vistas antes, e dá as ordenanças para ele seguir, sela essa aliança
com o povo através dos mandamentos, reafirmando aquela ideia inicial que a gente falou, de errar, se arrepender, suplicar e ter o perdão. Ou seja, é um período de arrependimento mesmo que se concretiza através de orações e gestos nesse tempo que se busca reconciliação, tanto com Deus, com Deus e com os homens, né? Se buscando a justiça e a caridade, fazendo muitas preces. Basicamente isso, né? Eu acho que Microfone, Isabel. uma das coisas. Um segundo. Pode falar. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente vê ao longo dessa história que a Vitória contou pra gente é o posicionamento de Moisés enquanto líder do povo, né? De se colocar à frente do povo, mas se colocar à frente não no sentido de superioridade, mas se colocar à frente no mesmo nível. No sentido de eu sou parte desse povo, se quiser punir, vai punir todo mundo, inclusive a mim que estava contigo recebendo as tábuas. Então, quer dizer, é tudo no mesmo plano. Ele toma a frente do povo para proteger o seu povo também, né? E vai pedir desculpas, vai interceder diante de Deus por aquele povo também. É interessante que ele usa sempre o nós. Apesar de nós sermos um povo pecador, tenha misericórdia de nós. E não eles só são os pecadores, nós também, somos todos povo. Isso eu acho uma das coisas mais bonitas dessa passagem que a Vitória leu para a gente. Na verdade, esse texto todo é de uma beleza, assim, vocês podendo, deem uma lidinha nesse Êxodo 32 a 34, que ele é assim, ele é bonito. O exemplo do líder, né, assim, a gente vivendo hoje toda essa expectativa que a gente vive, dos líderes que querem exatamente tirar vantagem em cima do povo. Moisés, o que o Wellington falou é assim extremamente relevante, porque o que a gente vê é Moisés dizendo, olha, peraí, vai punir, então me pune também, me tira do livro da vida. Ele é muito bonito. Agora, tem uma coisa aí que a gente ressalta. Você já entendeu, então, que se levota a ideia do perdão se dá exatamente porque, nesse período, houve toda uma série de súplicas, de atitudes, justamente para pedir perdão. As palavras-chave assim, de Silivote é perdão, claro, e misericórdia. Porque o que se pede sempre, se roga sempre, é pela misericórdia de Deus. Pela noção de que só Deus pode, de fato, perdoar isso tudo que está acontecendo. Então, essas duas palavras são importantíssimas. Lembra o seguinte, Rosh Hashanah vai culminar com Yom Kippur. Ou seja, um primeiro momento da Selichot, que vai chegar em Rosh Hashanah e que depois vai levar Yom Kippur, é todo momento preparatório para chegar em Yom Kippur. Ainda te digo mais. Em Êxodo 34, 28... Vitória, você pode ler, o Wellington? Êxodo 34, 28. Você leu, Wellington? Posso ler. Deixa eu só achar aqui. 34, 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Veja só, ele ficou 40 dias, ou seja, o que se entende é que ele ficou 30 dias do mês de Elul, que é o último mês antes de Tishrei, e 10 dias. Peraí. 10 dias do mês de Tishrei, ele desceu com as tábuas que dia? No dia de Yom Kippur. Olha só que legal. Todo esse período que Moisés fica, esses 40 dias, ele não cessou de clamar pelo povo. Ou seja, é um momento, a gente entende bem o que é a Selichot a partir disso. É um momento de reflexão, de pensar o que eu errei, onde foi que eu errei, para a gente poder... E o que eu posso fazer para melhorar a minha imagem com Deus, para que Deus me aceite de volta. Essa é a ideia. Agora, é muito interessante também que o texto, ele vai falar que
que Moisés, quando ele desce do monte, deixa eu ver aqui que eu não anotei aqui, eu anotei mais adiante. Quando ele desce do monte, é no final do 34. Ok. Alguém lê para mim, por favor, Êxodo 34, 35. Ele está descendo do monte e eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Pois é, olha só, ele desceu, as pessoas olhavam para Moisés e o rosto dele brilhava de forma até que ofendia o olhar das pessoas, né? Isso daí lembra exatamente o Moisés de Michelangelo, né? Essa escultura belíssima, foi feita entre 1513 e 1515, é uma escultura em mármore de 2,35 m por 2,10 m. Olha, é lindíssimo. Ele está na Basílica de São Pedro, acorrentado em Roma. Olha só como é magnífico o tamanho dele, em comparação até às duas outras esculturas. E aí a gente vê como é que Moisés está. Ele parece não estar muito satisfeito. Tem aqui ao lado as tábuas, está mexendo na barba, está sentado assim meio, né? É lindíssimo isso. De acordo com quem faz o depoimento com relação a isso, é Jorge Vasari, que era da época de Miguel Ângelo, e ele fala, eu não vou ler exatamente, né? Ele faz aí uma observação com relação a Moisés, mostrando o que se diz é que quando Miguel Ângelo terminou de fazer essa escultura, ele próprio ficou parado olhando para a escultura, assim, maravilhado, né, por aquilo que ele tinha visto. Parece que, ao contemplares a beleza da face, com a aura de verdadeiro santo e terribilíssimo príncipe, sinta-te o desejo de pedir-lhe um véu para cobri-la, tão esplêndida e brilhante se mostra. Esse foi o depoimento de Jorge Vasari, que ele era um artista também da época, mas ele se destacou muito pelas biografias que ele fez de outros artistas italianos. Na verdade, eu não sei se vocês reparam, há um detalhe nessa escultura, e é por isso que eu trouxe para vocês, que é justamente isso daqui, né? Que são 2 chifrinhos, assim, que aparecem. Isso porque São Jerônimo, quando vai fazer a tradução latina, ele recorre ao original hebraico. E ele vê uma palavra, ele traduz como cornuto. E a palavra, na verdade, é karan. Tá? Eu botei errado aqui, não é 43, não, é 34. 35, que foi o texto que acabou de ler. Que karan significa brilho, né? Resplandeceu de sua face. Mas é a mesma palavra que dá também corno, que dá também chifre. E São Jerônimo tentando ser muito fiel à palavra. Alguns vão dizer que não foi um erro de São Jerônimo, né? Que a ideia também do chifre tem a ideia também de não vou dizer poder, né? Mas de grandeza, né? Então, seria assim, a correção que se faria com relação a isso. É estupidamente linda essa escultura, né? E você vê, de fato, que aqui de perto, que Moisés ele não está muito satisfeito com a situação, né? Mexendo com a barba. É uma escultura bem bonita. Bem, o que acontece é o seguinte, já viu, 40 dias... que Moisés subiu ao monte de novo para pegar as outras tábuas. Preste atenção que as primeiras tábuas que Moisés trouxe tinham sido escritas por Deus. As segundas, não se fala isso, não. Se fala que Moisés levou as tábuas e que ele teria escrito. Tá.
Na comemoração de Rosh Hashanah, todas as comemorações judaicas, né, as tradições diferentes de judeus, de acordo com os locais, acabam diferindo alguma coisa na alimentação ou mesmo nas práticas, né? A gente tem dois grandes grupos judaicos que se destacam. São os Sephardim, ou Separadim, né, que são os judeus dessa área daqui, Sefarade, diz respeito à Espanha, mas a gente pega todo esse território aqui, Marrocos, França, Portugal, enfim. E a gente tem um outro grande grupo que se costuma fazer. Esses são os grupos maiores, gente. Os Ashkenazim, que são os judeus da Polônia, da Rússia, enfim, tá? A gente tem outros grupos, tá, judaicos, mas esses são os mais proeminentes, digamos assim, tá? Quando a gente fala em cultura judaica, a gente acaba sempre fazendo um comparativo entre esses dois, né, que são os dois maiores grupos. E por que eu estou falando isso? Porque as celebrações judaicas, elas diferem de um para outro grupo. Por exemplo, com relação a esse Lihot, os Sephardim, eles começaram já a fazer as preces de perdão e de súplica desde o dia 23 de agosto, o que dá 30 dias até Rosh Hashanah. E aí eles vão continuar os 10 dias até chegar Yom Kippur. Então, na verdade, eles vão fazer a Slihot por 40 dias. Os Ashkenazim não costumam fazer todo esse tempo, não. Eles costumam só fazer uns 4 dias antes de Rosh Hashanah, os 10 dias antecedendo Yom Kippur, tá? Aí eles costumam fazer nesse período, tá? Vamos lá. O mês de Elul, então, ele acaba sendo o mês que antecede Rosh Hashanah, ele acaba sendo um mês importante. A gente tem um pouco disso, né? Assim, na cultura cristã, o ano novo, antes de chegar lá, tem muita gente que tem que ir à igreja para fazer as preces, porque tem que chegar puro para o novo ano, lavado, e todas as outras tradições, a ideia de se lavar, né? Essas coisas todas. O mês de Elul, então, é um mês assim, importantíssimo. Acima de tudo, porque a ideia é você lavar a sua alma. Você tem que tentar chegar puro às celebrações de Ano Novo, e aí a gente chegar até chegar ao Yom Kippur. Era até uma coisa que eu falei que eu ia comentar e acabei não comentando exatamente, né? Porque, na verdade, o dia 1º de Tishrei, que seria o primeiro dia de Rosh Hashanah, ele não celebra, de fato, a criação do mundo. Ele marca a criação do homem, do ser humano. Na verdade, o mundo teria sido criado no dia 25 de Elul, né? Aqueles dias antes do dia 1º, que seria o 6º dia, ou seja, 5 dias antes, Deus começou criando a Terra, e aí, no 6º dia, 1º dia de Tishrei, ele teria criado o mundo. Há toda uma... A menção de Elul na Bíblia ocorre em Neemias 6:15. Quem primeiro abre para ler? Ninguém. Calma que vai chegar. 6 qual? Gente, demora. Eu brincava tanto de abrir a Bíblia quando eu era menor. Como demora? 15, né? Neemias 6:15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Ok. Aí a ideia está falando, essa, gente, chega, essa é a primeira menção que se tem ao mês de Elul na Bíblia, tá?
o 25º dia desse mês, ou seja, que coincidiu exatamente com a criação do mundo, é claro que não em anos, né? E aí chegou, essa é a menção que a gente tem a Lula, a gente também não tem uma menção a esse mês, tá? O que se entende é que quando Moisés sobe, então ele fica o mês de Elul inteiro, e durante todo esse mês de Elul já começa o toque do shofar, menos no sábado, porque não pode haver o trabalho. O shofar é tocado todos os dias. E isso é, assim, muito significativo, porque tem a ideia mesmo de que Deus está chamando as pessoas ao arrependimento. Essas 4 letrinhas, os cabalistas, eles gostam muito de trabalhar com a ideia dos acrônimos, né? Cada letra designaria alguma coisa, falaria com relação a um verso bíblico, né? E eles dizem que o mês de Elul, ele é especial para isso daí, né? Que existe uma passagem no livro de Cantares, dos Cânticos, que diz: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Dodi é meu amado. Ani, eu para o meu amado, Ledodi, Vedodi, e meu amado, Li, para mim. Eles querem dizer que é o mês que você, de fato, retorna, né, a Deus, né, retorna ao amado. Essa ideia que é uma ideia, assim, bonita e significativa. Bem, a gente falou que o mês de Elul se começam com a Slihot, né? Tem Rosh Hashanah, com o toque também do shofar, e aí vem o quê? Vem os Yamim Noraim. O que são isso? Yamim é plural de Yom, que em hebraico significa dias. Noraim significa terríveis. Entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente chama esses 10 dias de 10 dias terríveis, que são, aí é que está, tanto sefaraditas quanto ashkenazitas, eles dedicam essa época para as orações das Selihot, porque é preciso, de fato, incentivar a questão do rever a sua caminhada, do pedir perdão e tudo mais, isso é importante. 3 palavras se destacam nesse momento. Uma é tshuvá, que significa arrependimento, um arrependimento sincero. Filá, que significa oração. E, por último, a tzedaká, que vem da palavra tzedek, que significa justiça. Ou seja, no judaísmo tem uma palavra que é, assim, muito forte, né? Intenção, a kavaná. Essas palavras, elas, na verdade, eu não vou simplesmente fazer uma... Certa ocasião, uma pessoa me pediu desculpas, me mandou um e-mail e disse assim: eu estou aqui te pedindo desculpas pelo que eu fiz no passado a você. Mas se você me perdoar ou não, o problema é seu, porque basta... pela minha religião de agora, basta eu pedir desculpas. É engraçado até você ouvir isso, porque eu fiquei pensando assim, puxa, a pessoa de fato teve a intenção de me pedir desculpas de alguma coisa, né? Enfim, isso é engraçado porque, na verdade, no judaísmo, o que se entende, o que se pede, o que se quer, é que tanto esse processo de arrependimento, da tshuvá, que significa volta, o retorno, chuva significa voltar, retornar, daí a ideia de conversão, converter, voltar, dar a volta, tá? 180 graus, é você virar totalmente de onde você estava, né? A tefilá, que é a forma de você falar com Deus, a oração, e a prática da tzedaká, da justiça, que muita gente é comum a gente traduzir essa palavra como caridade.
Mas é interessante quando a gente pensa que Sedaká, na verdade, tem a raiz de justiça. Por quê? Porque a caridade não é simplesmente assim, estou fazendo alguma coisa de bonzinho. Não estou fazendo aquilo que é justo fazer. Eu estou ajudando porque é necessário. A gente vê muito assim, a Bíblia é assim, repleta de exemplos das leis mesmo que favorecem os órfãos, as viúvas, todos esses grupos minoritários. A outra coisa também que é muito bonita é que nos próprios mandamentos, quando se fala do estrangeiro, quando se fala do servo, as leis, o benefício não atinge somente o povo de Israel, atinge também aqueles que estão próximos, aqueles que estão ali com eles, ou seja, é a questão de justiça. O bem não é feito para quem é melhor, o bem deve ser feito a todos, atingir a todos. E esses dias se enfatiza muito essa questão das preces de perdão a Deus, ok? Esses 10 dias é para todo mundo. Se tem uns que gostam de fazer a reza antes, 4 dias antes, esses dias são importantes acontecer, que de fato, que antecedem o Yom Kippur, é importante que se respeite, né? Vamos lá, mas a gente precisa ver a gente já está caminhando para o fim, né? Algumas características relacionadas a esse período Silirot, tá? Primeiro, que as preces devem ser rezadas entre meia-noite e antes do nascer do sol. Então, você vê, por exemplo, o pessoal chegando à sinagoga muito cedo, tá? Aí você vai dizer assim, caramba, mas por que tem que ser rezadas nesse tempo? Segundo os sábios, essa ideia das preces serem rezadas nesse momento é justamente por causa dessa ideia de arrependimento, oração e ação, a Sedaká. É porque eu oro, mas durante o dia eu tenho que tornar a minha prece em ação, né? Quer dizer, entre meia-noite e 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, quando ainda o sol, em alguns momentos, 7 horas está em alguns lugares, né? 6 horas, 5:30, o que acontece? Ninguém está acordado para eu fazer a caridade, para eu fazer o bem, para eu buscar o bem, mas durante o meu dia eu tenho todo dia para tornar essas preces em ação, né? É importante também que se faça a reza comunitária. Daí a importância de se ir à sinagoga para rezar. É um pouco também dessa ideia que se fala também muito na igreja, entre cristãos, né? Olha, a convivência é importante. No judaísmo, não basta você querer dizer que eu sou judeu dentro de casa e não tenho a comunidade. Porque, na verdade, o que se entende é que existem... que a comunidade também fortalece o indivíduo. Então, é preciso... esse momento é o momento da reza comunitária também. Tem rezas que devem ser feitas com um quórum mínimo dentro da sinagoga. Para que haja uma reunião na sinagoga, é preciso ter um quórum de 10 homens. Entre ortodoxos, os mais modernos podem ter mulheres também, né? Nesse quórum de judeus ali para a reza comunitária. É importante, quando você vai entender isso melhor, quando você lembra a postura de Moisés com o povo. Ou seja, ele reza pelo povo, ele reza com o povo, ele tenta ali, ele não fica só lá entre Deus e ele rezando, ele vai para o povo, ele reclama para esse povo a mudança de comportamento, ele sobe para pegar a lei de Deus, ele entrega essa lei para o povo. Então, essa relação comunitária é importantíssima. Usa-se também um livro próprio para esse momento, é o Seder HaShlirot. Seder não é livro, Sefer é livro, Seder é ordem, é como se diz assim, por exemplo, tem o Seder de Pes, o livro litúrgico, né? A ideia é dizer isso, é um livro litúrgico da Shlirot, que tem
a prece para cada dia. O livro é até bem grandinho, mas ele tem as preces para o primeiro dia, as preces para o segundo dia, sendo que algumas preces se repetem nisso daí tudo. E há também o costume de se visitar o cemitério. É importante a gente pensar isso, porque a ideia de se visitar o cemitério e de fazer a reza pelos, em lembrança dos que morreram, é a ideia mesmo de fazer a memória das pessoas. O importante é que a memória não se perca, né? Então, esse período também vai se lembrar o que eles fizeram, o ensinamento deles para a gente. Muita gente, às vezes, esquece, né, que teve pai e mãe, que teve... Não, mas essa ideia de você também buscar nos antepassados, você vai entender isso. Porque você lembra que a Bíblia fala assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Há sempre uma referência aos antepassados, como um exemplo, um testemunho de vida para o hoje de cada um. Então, há essa necessidade de ir para dizer, isso que eu tenho hoje é o que eu trago de trás, né? Tem um salmo muito bonito que diz, o que ouvimos e o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não vamos encobrir aos nossos filhos. Ou seja, é uma ideia que não é de hoje, é uma fé que tem uma origem e eu vou sempre atrás dessa origem. Espera aí, as Selihote, elas não acontecem somente nesse período de Rosh Hashanah. Elas, na verdade, se intensificam nesses períodos e elas são maiores. Mas a gente tem, eu botei aqui, 1, 2, 3, 4, 5 períodos no ano judaico em que se faz jejum e que se lembra, se faz a memória de momentos que foram momentos tristes para o povo judeu. E aí, o que acontece? Nesse dia se faz o jejum e se rezam também Selihotes. São Selihotes também nesse livro de Selihotes que a gente falou, que é o Seder Selihote, ele traz as rezas para o jejum de Guedália, para o dia 10 de Tevet, para o dia 17 de Tamuz, ou seja, aí a gente vai ver, está aí especificado, cada dia, o que cada dia relembra. Esses dias são importantes. Há uma preocupação, não basta só fazer festa, né? Eu preciso relembrar que em algum momento eu também preciso olhar para dentro de mim, que as coisas podem não dar certo, e que eu tenho que olhar para dentro de mim e buscar coisas que me façam... aí eu lembro também do livro de Lamentações, né? Trazer à memória as coisas que nos trazem esperança. Ou seja, houve aquele momento e as misericórdias de Deus nos atingiram, né? É, assim, uma expressão bonita. A Vitória até fez uma leitura de um texto que é belíssimo lá em Êxodo, que foi o Êxodo 34, 6 e 7, que é um texto que é lido nessa época sempre. Está aqui ele em hebraico, aqui, olha, a Selihote para o dia 1º. Isso daí é um pedaço. Aqui está o versículo de Êxodo 34, 6 e 7. Eu vou botar aqui mais ou menos, talvez não seja a tradução que ela leu, mas é essa ideia, né? Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou. Essa cena, gente, a gente fazendo a leitura no texto é belíssima, né? Porque Moisés se vira para Deus e diz assim, Deus, eu quero te ver, aparece para mim. E Deus fala para ele, olha só, não posso fazer isso, porque o homem que me vir morrerá por causa da minha grandeza. E aí, Moisés insiste tanto que ele fala assim, olha só, vamos fazer assim, eu vou passar, mas você só vai olhar a mim pelas minhas costas. Esse texto daí é exatamente quando Deus está passando diante de Moisés, que aí ele fala isso. Esse texto
é falado durante a Slihot. Senhor, Senhor. E o que se diz é que aqui são 13 atributos. Né? Eu marquei para que você possa entender aqui, caramba, atributo, Senhor, Senhor, aqui na verdade é o tetragrama sagrado que acontece, né? O Yod-Re é aquela palavra que alguns vão traduzir por Jeová, Javé, e que, na verdade, a gente não deveria nem falar nenhuma palavra nem outra, é o tetragrama sagrado. Mas Senhor, Senhor, caramba, que 13... Ó, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 13 ideias aqui que se fala sobre, que se faz a menção ao Deus misericordioso. São os 13 atributos de Deus. Eu não consigo entender, Isabel, como é que é essa história de atributo nas palavras, Senhor, Senhor, como é que é? Pensa assim, quando se fala, vai lá, para o pessoal assim, cristão, né, que gosta de dizer assim, Deus é o Deus Rafá. O Kleber Lucas até tem uma música bonita que ele canta, Jeová Rafá, meu Senhor, que tira toda dor, e ele fala do Jeová Jireh, ele vai falar dos nomes de Deus. Digamos que são invocações, tá? Assim, para entender melhor. Esse texto daqui tem as 13 invocações que são importantes nesse tempo de Slihot, para pedir perdão. Quando você diz assim, Senhor, Senhor, Deus, você vai dizer assim, puxa, mas isso é o mesmo. Sim, a ideia que se diz é o seguinte, ele é Senhor antes que você peque, ele já está te perdoando, ele é Senhor depois que você peca, porque ele te perdoa. Ele é o Deus poderoso, Elohim, El, misericordioso, a ideia do compassivo, essa ideia bonita do tardio em irar-se. Ele não, ele te deixa, ele espera que você se arrependa. Ele é paciente nesse sentido. Ele é grande para perdoar e ele é grande na sua verdade, em fazer a verdade, em ver a verdade nos corações. A beneficência dele atinge a milhares, né? Ele perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão, perdoa o pecado. A ideia disso daí é assim, é que a iniquidade seria o pecado intencional. A transgressão, no original, né, hebraico, para você, quando eles trabalham essa ideia, então se diz avon, pecha e ratá, que é o pecado. O avon, lembra dos produtos de Avon? Avon, a iniquidade, é como se fosse o pecado intencional. Eu pequei sabendo que eu estou pecando, e estou pecando mesmo. Então, ele perdoa essa iniquidade. Ele perdoa a transgressão, pecha, que é a ideia de que eu faço alguma coisa para atingir Deus. Isso também existe, né? Tem muita gente, eu quero mais que Deus... É até triste, né, falar assim, né? Mas eu quero, pouco me importa o que Deus tem a dizer, ou alguma coisa assim, ou seja, quando você faz a transgressão para Deus, né, assim, direcionada também, não se importando. E com relação ao pecado aqui, o ratá, é aquele pecado que na verdade, eu não tive a intenção de fazer. Aconteceu, mas eu errei. Aconteceu, o que é que eu vou fazer? Né? E a última ideia desses atributos é que ele limpa a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Esse texto é um texto que não pode faltar nas preces de Slihot, tá? Outro texto que não pode faltar
é o texto do Salmo 27. Ô, meninos, alguém aí me ajuda e dá uma lida? Lê aí para mim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, saiu, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Oi? Vai, continua. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararam, está tampado aqui. O Senhor me recolherá. Ah, que vergonha, eu não tirei esse negócio, estava me atrapalhando também, olha só. Vai lá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Microfone. Ah? Nada. Tá. O que acontece? Esse texto é um texto que é rezado todo dia também, o Salmo 27, que ele é todo momento, a gente que acabou de ver o que aconteceu lá em Êxodo 32 a 34, a gente vê que é como se a gente estivesse até passeando por isso, né? Olha, ele é o meu refúgio, ele sempre esteve comigo, ele nunca me abandonou, ele é o meu refúgio, não me abandone, eu estou aqui. E no final, a fala da esperança, espera no Senhor, anima-te, ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Você vai dizer assim, essa história da Eslihote, tá bom, legal, a gente tem que pedir perdão para se chegar mais puro diante de Deus, para poder ser acolhido por Deus, para Deus voltar a olhar para a gente, alguma coisa assim, mas é engraçado como a gente também, isso do judaísmo, se a gente vai transferir isso para o cristianismo também, como a gente vê também, manifesta essa ideia da misericórdia de Deus. Aí a gente, até conversando, a gente lembrou de algumas coisas, e a Vitória até trouxe esse meme. Quando já é 3 horas da manhã e a pessoa ainda não dormiu, uma pessoa normal vai dizer assim, ai, que insônia. Mas o crente vai dizer, olha aí, Deus me chamando para orar. Eu sei que tem um monte de gente aí rindo, escondidinho, com o microfone desligado. Porque, olha só como é que é interessante. É de madrugada, você acorda, acontece isso, né? Acordou, estou sem sono. Você, de repente, bate no teu coração, eu tenho que orar, é Deus me chamando para orar, não é? E isso lembra, sim, em muitos sentidos, essa ideia da Eslihote, ser de madrugada, Deus te chamando para orar. A outra coisa, ninguém acorda de madrugada e pensa assim, eu vou agradecer pelas coisas, não. Geralmente acordou de manhã, de madrugada, perdeu o sono, é porque a coisa está feia para o teu lado ou para o lado de alguém. Então, tem que pedir perdão a Deus. Então, a gente lembrou dessa situação. E tem também, gente, entre católicos, tem uma coisa interessante que é tirada do diário de Santa Irmã Faustina,
que o diário dela foi publicado, e a gente tem tudo mais, e tem um costume que se desenvolveu a partir dela. Ela viveu no ano de... ela teve essas visões, aí, ó, dia 13 de setembro, foi mais ou menos nessa época, né, olha só que interessante, foi mais ou menos nessa época de Slihote, e ela teve uma visão, e que Deus, então, colocou essas palavras no coração dela. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. Olha só que interessante, isso daí se desenvolveu para o catolicismo como a hora da misericórdia. 3 horas da manhã e 3 horas da tarde se chama, os católicos chamam de a hora da misericórdia. É quando se reúnem para rezar, claro que os mais religiosos, né, gente? Rezar o texto da misericórdia. O texto da misericórdia, eles usam exatamente esse colarzinho, que é igual para o texto mariano, outras rezas que se faz. Eles só mudam um pouco a direção, né? Porque se costuma fazer aqui o credo, Ave Maria, Pai Nosso, aí nas pequenas se reza Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, e aqui no texto da misericórdia, o que é simples, há quem acrescente ao final uma prece à Virgem Maria, mas o básico é isso. As contas grandes se lê aquele trecho que lhe veio ao coração, que no dia seguinte, ela indo à capela, lhe veio novamente as mesmas palavras, e ela entendeu que isso deveria ser uma devoção. E irmã Faustina foi entendida depois como santa. É interessante, isso daí eu resolvi trazer para vocês, que é justamente para a gente ver como também essas coisas acabam sendo absorvidas pela fé cristã, de uma outra forma, e que o texto da misericórdia, por exemplo, se faz a todo instante, não precisa... Mas, geralmente, quando as pessoas estão em maior aflição, é que se costuma rezar o texto da misericórdia. Ele é mais rápido, então, por exemplo, é fácil de rezar perto a um doente, né, próximo a um doente, e essa ideia de clamar pela misericórdia de Deus, se começou a devoção ao Jesus misericordioso. Enfim, isso daí era o que a gente preparou para trazer para vocês, e eu vou descompartilhar. E aí foi isso que a gente trouxe para vocês sobre esse momento de Slihote. Houve alguma pergunta, alguma coisa que gostariam de falar, alguma consideração? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Pode até abrir o microfone para dizer alguma coisa, se quiser. Que beleza. Muito, muito legal. A gente teve em torno de 10 pessoas assistindo a gente lá no Facebook, ao vivo, na nossa página no Facebook. A gente teve alguns agradecimentos pela palestra, parabenizando pela iniciativa. Esses foram os recados que vieram lá do Facebook. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta de lá, não. Mas há esses agradecimentos pela iniciativa de trazer esse tema para a conversa. Alguém aqui que está na sala quer fazer alguma consideração, alguma pergunta, alguma coisa? Gente, eu só tenho agradecer. Alguém quer falar alguma coisa? No bate-papo, alguma coisa? Não? Bem, olha só, gente, eu só, assim, agradeço imensamente a presença de vocês, assim, o incentivo que vocês dão, estando aqui presente. Eu espero que esse material vai ficar lá no Facebook, se alguém, na página do Hebraicando, se alguém quiser consultar, se alguém precisar de alguma coisa, basta entrar em contato. Agradeço, assim, imensamente vocês estarem presentes, nos prestigiando. Agradeço ao Wellington e à Vitória, meus companheiros aí de caminhada, tá? Agradeço a todos aqui que nos prestigiaram, tá bom, gente?
Uma boa noite para vocês. Aproveitem também desses ensinamentos e também nos preparemos para esses momentos também que virão. O nosso próximo encontro vai ser no dia 23. 23, ok, que a gente vai trabalhar sobre Rosh Hashanah, especificamente sobre as tradições referentes à época. Eu teria até, eu não sei se vocês, de repente, se animariam para ver, porque eu vou botar aí para vocês, que é... Deixa eu compartilhar com vocês só para vocês verem como é que são as Slichot, normalmente lá no muro. Deixa eu botar aqui. Em tempos normais, tá bom? Eu vou botar para que vocês vejam aqui como acontece. Ó. Isso é de madrugada, Não vou botar o vídeo todo, não. Vou colocar para vocês. Vou colocar um outro que é para vocês verem como é que está esse ano, como é que foi o início da Slichot. O que é que acontece aqui? Vai virar já. O Muro das Lamentações está todo dividido por causa da Covid. Você não vê aquela multidão toda, mas ainda assim é uma multidão, tem bastante gente. Isso daí foi no dia 23 de agosto, no início da Slichot. Aí, olha, aqui na lateral, a gente vendo aqui, ó. Isabel, gente, fala. Para a gente aparece que o vídeo está indisponível. Parece que está indisponível? Que pena. Parece que está privado, é um vídeo privado. É porque é privado meu, é mole? Ai, que pena. Deixa eu ver se eu consigo botar o outro aqui, que na verdade não vai aparecer. Peraí, deixa eu botar outro. Desculpa, gente, é porque eu também não sabia que as coisas ficariam assim. Eu vou botar, ó, deixa eu botar esse daqui. Esse daqui acho que foi no dia 24. Vê se aparece aí para vocês. Aparece, né? Sim, aparece. Só não está com som. O outro que eu tinha posto tinha talvez o mesmo número. Olha só, o muro todo dividido em espaços pelas Yeshbot, ó, para cada uma rezar. O número é bem menor do que aquele primeiro vídeo que a gente viu. Né? Enfim, tá aí só para a gente ter uma ideia do movimento. É isso aí, gente. Agradeço a todos vocês, uma boa noite, tudo de muito bom. Olha só, o William está perguntando. Será que existe alguma relação entre a tradição da Slichot e as campanhas e novenas que se faz? Com certeza. Eu não vou nem dizer com relação exatamente a Slichot.
Beijo, Kleber. Muito obrigada, tá, Kleber? Sempre o seu apoio. Olha só, William, a tradição da Slihote talvez não seja a melhor comparação, mas talvez as festas de subida, o tempo de subida, que seriam os tempos de romaria, que se faz, na verdade, isso daí é relacionado a procissões, né? Campanhas e novenas, sim, talvez como um momento preparatório para um momento mais importante. Acho que talvez, assim, nesse sentido, a gente pode entender que as campanhas, por exemplo, as novenas, né? A Igreja Católica costuma fazer a campanha da fraternidade, costuma fazer as vias sacras antes da Páscoa e tudo mais, sim. Tem a ver com, na verdade, a ideia são ações que levem o povo a Teshuvá, lembra da Teshuvá? Ao arrependimento. Então, na verdade, tudo isso, você não está errado, não. São atitudes preparatórias e que tentam sensibilizar tanto quanto a Slihote tentam fazer também com o povo judeu. Tentar sensibilizar para a necessidade do arrependimento, para voltar e tudo mais. É uma boa pergunta e uma boa comparação. É muito legal para a gente tentar estudar essa conexão, né, entre a fé judaica e a fé cristã. Muito bom. Alguém mais? Aí existe essa mesma ordem da preparação ao momento mais importante no comer. Como são as refeições, um alimento depois do outro? Olha só, tem sim, mas isso muito mais com relação a Rosh Hashanah, tá? A Slihote, exatamente, você não tem uma cerimônia com mesa, com nada disso. É um momento até de muito mais... não há isso. A gente vai ter algumas coisas relacionadas a isso em Rosh Hashanah, como talvez não... Existe a ordem por causa das bênçãos iniciais, do alimento e tudo mais. Existe, assim, maior assim, rigor com relação aos alimentos, do tipo a ordem de cada coisa que vai ser comida em Pêssar, na Páscoa judaica, tá, Fernanda? É que a gente vê isso um pouco mais firme. Em Rosh Hashanah, a gente vai ver alguma coisa mais falando em alimentação, que é praticamente, gente, inevitável falar, embora o que eu queira ressaltar exatamente com esses encontros não seja tanto a alimentação, mas muito mais as outras coisas que acabam ficando de fora, porque a gente acaba falando muito na riquíssima mesa judaica, embora também essa rica mesa seja cheia de simbolismo também, né? Tem alguém digitando? Vamos embora. Ok, legal, Fernando. Obrigada a vocês. Não ouviu o podcast gravado, o último Sem Muros. Ok, legal. Vamos ver aí. Opa! Judaica em Inovação e Retorno. Está ótimo, muito legal. Vou botar aí para o povo ver. Anotem aí, gravem aí esse encontro. Valeu, Kleber. Esse é o que eu participei. Opa! Foi ano passado. Legal. Foi muito legal. A gente esteve com o professor Edgar Leite, que é professor também da UERJ. Ele é diretor da sinagoga lá do centro. E ele... você que deu essa oportunidade maravilhosa, Kleber. Você que é super 10, tá? Muito obrigada pela oportunidade. E a gente teve uma conversa rápida, mas muito legal sobre a questão do Ano Novo Judaico. Foi muito legal, muito obrigada, tá bom? Bezerro de Ouro me lembrou os crentes associarem o uso de brincos com idolatria. Isso também ocorre, porque, na verdade, essas coisas todas acabam... A gente vai ver algumas relações, sim. É interessante, talvez, trabalhar um pouco melhor isso daí, né? Eles deram
os apetrechos, né, para construir o bezerro de ouro, essas coisas. Agora, as relações que o povo fala. Eu acho que associou muito a igreja assim, pentecostal tem essa passagem do bezerro de ouro, e logo depois, quando quando Deus fala que vai ficar com eles, eles não usam mais adornos. Tem uma passagem aí entre o Êxodo 32 e 34, e a igreja usa mesmo isso, como os brincos e os pingentes sendo sinal de rebelião, e quando você para de usar, é o voto que eles fazem com Deus, nessa partezinha aí. Acontece mesmo. Justamente para não corromper. É um fato muito legal a colocação aí. Tem muita coisa que valeria a gente estudar dessas relações, é o que eu coloquei. A gente colocou bem pouquinho, mas valeria a gente poder trabalhar melhor isso. Foi? Gente, obrigada. Obrigada, Tamires. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Kleber. Obrigada aí a todos vocês, tá bom? Fiquem com uma boa noite. Meninos, vou aqui desligar isso daqui.